Olá, boa noite. Filho de Jair Bolsonaro é alvo de busca e apreensão em operação policial. A ação investiga esquema de estelionato e lavagem de dinheiro. CPI dos atos golpistas aprova quebra de sigilo fiscal e telefônico da deputada federal Carla Zambelli e do hacker Walter Delgatti. E você vai ver também. BRICS anunciam a entrada de mais 6 países no bloco, entre eles a Argentina. Polícia Civil de Minas Gerais divulga imagens do acidente que matou 7 corintianos. Motorista do ônibus deve ser indiciado por homicídio culposo. Um vídeo divulgado hoje mostra um momento em que o ônibus com torcedores do Corinthians capotou em Minas Gerais no último domingo. 7 pessoas morreram. As imagens foram divulgadas pela Polícia Civil. A gravação mostra o ônibus passando direto na curva do quilômetro 526 da rodovia Fernão Dias, na altura de Igarapé, na Grande BH. O veículo bate na ribanceira e capota. 43 torcedores do Corinthians seguiam para o interior de São Paulo após o jogo contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte. 7 pessoas morreram, 5 feridos seguem internados. A perícia feita pela Polícia Civil comprovou a falta de freios no ônibus. Segundo os investigadores, não havia marcas de frenagem na pista. O trecho onde o acidente aconteceu é de descida forte. Segundo relatos de passageiros, o motorista gritou que estava sem freios momentos antes da batida. A perícia apontou também que os pneus estavam carecas e parte dos bancos não tinha cinto de segurança. O tacógrafo estava vencido há 3 anos. Verifica-se que houve uma negligência por parte dele, pela falta desses cuidados, desses equipamentos obrigatórios, ou até mesmo uma imperícia, pois essa era uma atividade dele e, diante da falta desses elementos obrigatórios, culminou nesse acidente fatal e trágico. O motorista Kleber Felipe Vicente Martins, de 39 anos, está internado no CTI em Betim, na Grande BH. Segundo o hospital, o quadro dele é delicado. Kleber é o dono do ônibus e pode ser indiciado por homicídio culposo pelas 7 mortes e também por lesões corporais. Cada vítima distinta, seja ela lesão corporal ou homicídio, tem uma pena específica e aí futuramente, juridicamente, vai se analisar a situação, se houve um concurso material, um concurso formal, mas certamente tudo isso será levado em consideração. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o ônibus não tinha autorização para viagens interestaduais. Para saber se havia multas e autuações de trânsito, a Polícia Civil de Minas solicitou informações ao Detran de São Paulo. Os investigadores apuram também se Kleber havia consumido bebida alcoólica. Nós temos essas informações de maneira extraoficial, já oficiamos o hospital para verificar se houve algum tipo de coleta dos materiais dele ou algum tipo de constatação de possível embriaguez naquele momento, e isso será certamente inserido aos autos. 2 incêndios atingiram áreas de mata em São Paulo entre a noite de ontem e a manhã de hoje. O fogo atingiu a vegetação do Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes atuaram por quase 12 horas no local. Além do apoio do helicóptero Águia, ao menos 4 viaturas foram encaminhadas para a região. O incêndio foi controlado pela manhã. Não há informações de feridos. Segundo a pessoa que solicitou atendimento no local, a incidência do fogo foi provocada por queda de balão. As causas ainda serão investigadas. No início da manhã, um outro incêndio atingiu uma região de mata na Avenida dos Bandeirantes, em Pirituba, zona norte da capital paulista. 3 viaturas foram enviadas para o local. Também não houve vítimas. Outro incêndio atingiu a caldeira de refrigeração do INCOR, no Instituto do Coração, em São Paulo, nessa manhã. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e as chamas foram controladas. Segundo funcionários do Instituto, pacientes de quartos próximos às torres foram realocados por causa do cheiro forte da fumaça. O INCOR informou que ninguém ficou ferido, nem foi preciso interromper o atendimento médico. As causas do incêndio estão sendo apuradas. E o Rio de Janeiro registrou pelo 2º dia consecutivo o recorde de temperatura para o mês de agosto, segundo o sistema Alerta Rio. Em pleno inverno, os termômetros chegaram a 40 graus na estação de Irajá, na zona norte da cidade. Ontem a temperatura já tinha atingido 39,2 graus. A máxima histórica tinha sido em 31 de agosto de 2019, quando os termômetros marcaram 38,7 graus. Com esse calorão, claro, as praias cariocas hoje ficaram lotadas.
O deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, apresentou hoje a proposta de impor um limite de 100% ao ano para os juros rotativos do cartão de crédito. A sugestão está no relatório da medida provisória que trata do programa Desenrola. Vamos a Brasília, onde está a repórter Maria Ferreira, que tem mais informações. Oi, Maria, boa noite. Quais foram as mudanças propostas pelo deputado? Boa noite, Amanda, Augusto e a todos que nos acompanham. Olha, o deputado escolheu deixar a discussão apenas sobre os juros do cartão de crédito. Sobre o programa Desenrola, ele deixou o texto assim como foi editado pelo governo em junho, que criava então aqueles incentivos para que os consumidores renegociassem as dívidas, pagassem então essas dívidas, limpassem os nomes e também assim voltassem a comprar a crédito. Já sobre as dívidas com os cartões, foram duas mudanças. A primeira delas vai permitir a portabilidade também dessa modalidade de crédito, ou seja, outra instituição vai poder assumir a dívida do cartão e assim oferecer melhores condições de pagamento para os consumidores. E a segunda mudança, que é a mais polêmica, é sobre a taxa de juros, que hoje é de cerca de 400% ao ano. O texto vai dar um prazo, então, de até 90 dias depois da publicação da lei para que as operadoras de cartão de crédito apresentem, uma proposta de redução das taxas. Na proposta, o deputado sugere que essa taxa não ultrapasse 100% do valor devido. Vamos ouvir o que disse o deputado. Não sendo apresentada a proposta ou o Conselho Monetário e o Banco Central não a homologarem ou não disciplinarem, o juros máximo será até o valor da dívida principal. Se uma pessoa deve 1.000, no máximo, os juros ao longo do tempo poderá ser somente 1.000. Hoje, lembrando, os juros podem chegar em torno de 440, 450, que é a média que está sendo feita hoje no país. Nós estamos reduzindo isso para, no máximo, 100%. O plenário do Senado aprovou a medida provisória que reajusta o salário mínimo e aumenta a faixa de isenção do imposto de renda. Com a medida, o valor do salário mínimo passou de R$ 1.302 para R$ 1.320. Já a tabela de dedução do imposto de renda foi reajustada considerando o limite de 2 salários mínimos. Com isso, quem ganha até R$ 2.640 por mês não paga o imposto de renda. O texto incluía também a taxação dos fundos de offshores para compensar as perdas na arrecadação do imposto de renda. Mas esse trecho foi retirado na Câmara dos Deputados. As offshores são empresas abertas nos chamados paraísos fiscais, que não cobram impostos ou cobram uma tributação menor. A medida provisória foi publicada no dia 1º de janeiro como parte das comemorações pelo Dia do Trabalhador e perderia a validade na próxima segunda-feira caso não fosse aprovada pelo Congresso. O texto segue agora para a sanção do presidente Lula. E o Senado também aprovou a medida provisória que deu reajuste de 9% a todos os servidores federais civis do Executivo. Segundo o governo, a correção deve beneficiar 1.100.000 servidores. O reajuste vai custar 9 bilhões e 600 milhões de reais neste ano e 13 bilhões e 800 milhões de reais a partir do ano que vem. O texto segue agora para a sanção do presidente Lula. O irmão de Ronaldinho Gaúcho prestou depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras na Câmara dos Deputados. Já o ex-jogador, mais uma vez, não compareceu à CPI. Roberto Assis Moreira, irmão e empresário do ex-jogador, afirmou que Ronaldinho teve problemas com o voo e por isso faltou. Segundo o presidente da comissão, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade, a justificativa do ex-jogador não é amparada por lei. Por isso, o colegiado vai protocolar na Justiça o pedido de condução coercitiva de Ronaldinho. Na última terça, o ex-jogador também não compareceu à CPI. Ronaldinho Gaúcho é suspeito de ser sócio de uma empresa que atua no comércio de criptomoedas e que leva o nome do ex-atleta. A empresa é acusada de não repassar os valores das moedas virtuais aos clientes que recebiam a promessa de rendimentos de até 2% ao dia. Roberto Assis disse que os dois são vítimas dos verdadeiros donos da companhia.
Eu e meu irmão jamais participamos da empresa 8K Ronaldinho Comércio Participações Limitadas e tampouco autorizamos o uso de imagem para essa tal empresa. Os direitos de exploração da imagem do meu irmão Ronaldo foram licenciados para a terceira empresa, que seja 18K Watts Corporation. Trata-se de uma empresa radicada nos Estados Unidos. O contrato foi firmado em 2016. O objeto do contrato de licenciamento era a criação de uma linha de relógios com os atributos personalíssimos do atleta. A CPI das pirâmides financeiras também aprovou a convocação dos sócios da 123 Milhas e a quebra de sigilo fiscal e bancário da empresa e dos responsáveis. A data do depoimento ainda não foi definida. Hoje, a Justiça de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, determinou o bloqueio de pouco mais de R$40 mil das contas da empresa. Na semana passada, a companhia informou que não vai emitir passagens da linha promocional com embarque previsto de setembro a dezembro de 2023 e que vai devolver os valores em vouchers. A nossa produção entrou em contato com 123 Milhas, mas não obtivemos retorno. Olha, uma construção inacabada, escondida no meio da Mata Atlântica, na zona sul do Rio de Janeiro, desperta há muito tempo a curiosidade dos cariocas. É que o empreendimento foi pensado para ser um dos hotéis mais luxuosos da cidade nos anos 50, só que ele nunca ficou pronto, o que deve mudar em breve. Foi aqui entre o mar e as montanhas que um hotel de luxo começou a ser construído há 70 anos. O Gávea Tourist prometia ser um dos maiores empreendimentos hoteleiros do Rio. São mais de 30 mil metros quadrados de área construída em meio à Mata Atlântica da Floresta da Tijuca. O projeto inicial previa 16 andares e 440 apartamentos. Mas a empresa responsável pela obra faliu e a ideia não passou desse esqueleto. Nos anos 60, já com as obras paralisadas, o espaço chegou a abrigar uma boate. Mas aos poucos o mato foi tomando conta do local e o que era para ser um requintado empreendimento virou um hotel fantasma. Abandonado, o lugar foi vandalizado e invadido por usuários de drogas. A construção também se tornou ponto turístico para os amantes da natureza. 270 degraus levam a uma vista de tirar o fôlego. E até a Polícia Civil já usou o esqueleto para treinamento dos agentes da Divisão Antissequestro. Aí não adianta, meu irmão, perdeu. Calma. No chão! A nova administração do empreendimento garante que dessa vez o projeto vai sair do papel. A fase de limpeza e montagem do canteiro de obras já começou. E a previsão é de que em 3 anos um hotel boutique esteja pronto. Com outro nome e um novo formato, o projeto prevê 80 quartos e mais de 150 apartamentos com estrutura residencial para longa estadia. A expectativa é atrair, além de turistas, os cariocas interessados em escapar da agitação da vida urbana sem sair do Rio de Janeiro. A gente entende que aquela região ela merece, é um produto icônico, único. Se a gente olhar o turismo do Brasil como um todo, você vai ver alguns produtos similares, mas nada que tenha essa localização e essa história do Gávea. Daqui a pouco, a cúpula do BRICS termina com o anúncio de 6 novos membros. O Rede TV News volta já. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, falou com empresários em São Paulo sobre o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O repórter David Diogo acompanhou o evento e traz os detalhes para a gente ao vivo. Boa noite para você, David. Quais obras do Estado serão contempladas com os recursos do PAC? Boa noite, Augusto, Amanda e a todos que nos acompanham. Pois é, Augusto, aqui em São Paulo, o PAC contemplará obras estruturantes
como o túnel Santos-Guarujá, a ampliação da linha verde do metrô até Guarulhos e a construção de ferrovias que interligam municípios no interior do estado. O ministro disse que haverá o encontro com os prefeitos e o governador Tarcísio de Freitas para que estes apresentem propostas e projetos nas mais diversas áreas. O governo federal prevê investir 1 trilhão e 700 milhões de reais em 26 estados e mais do Distrito Federal. A maior parte desse recurso será empregada até 2026. Os investimentos serão divididos entre União, iniciativa privada, empresas estatais como a Petrobras e também o financiamento aí do banco BNDES. Em coletivo, o ministro ressaltou que o recurso do novo PAC será executado com responsabilidade fiscal. E como eu falei, em um dos projetos que será beneficiado pelo PAC é a construção da linha férrea que ligará Campinas, no interior do estado, à capital paulista. Um projeto que pode sair do papel, como mostra a reportagem de Murilo Rincon. O Renato mora em Campinas e vai a São Paulo de 2 a 3 vezes por mês a trabalho. Ele faz o trajeto de ônibus, que demora em média 2 horas e custa cerca de R$50. Mas nem sempre foi assim. Eu vou até rodoviário e pego o transporte de ônibus. Mas naquela época, quando eu era garotinho ainda, meu pai chegou a me levar muitas vezes para lá de trem. A gente pegava trem. Só de saber que o futuro pode repetir o passado, Renato ficou bastante animado. Até falei, pô, meu moleque tem 10 anos, né? Falei para minha esposa, a gente vai para São Paulo de trem, vai para Piracicaba de repente de trem novamente, vai fazer esse passeio, que é muito interessante, muito gostoso. Por enquanto, os únicos vagões na estação ferroviária de Campinas estão em desuso e fazem parte da decoração do que hoje é conhecido como Estação Cultural. Sempre que tem um tempo livre, o Márcio vem para cá descansar e ler um livro. Hoje, a leitura é no banco, mas ele espera que muito em breve seja dentro de um vagão em movimento. Eu acho que além de revitalizar aqui, que é um espaço cultural que ficou meio abandonado pelo tempo, vai desafogar o trânsito, né, e viabilizar essa ida de Campinas para São Paulo e vice-versa, né? Pois é. Esse é um sonho antigo que finalmente está para sair do papel. Nos últimos anos, o governo do estado elaborou e concluiu todos os estudos técnicos para a implementação do trem Intercidades. Com capacidade para 800 passageiros e velocidade máxima de 140 km por hora, o trem Intercidades deve percorrer os 101 quilômetros de São Paulo a Campinas no intervalo de tempo de 1 hora e 4 minutos. Se tudo ocorrer dentro do prazo previsto, o trem poderá começar a operar em 2029. Campinas vai ter realmente uma vantagem muito grande para as pessoas que fazem esse trajeto diariamente, encurta esse caminho, favorece o aeroporto de Viracopos, que provavelmente poderá até ser incrementado como um terceiro aeroporto de São Paulo. É uma infraestrutura que tem o potencial de ter um efeito muito positivo para a ação climática. Vai pensar em um modelo de desenvolvimento sustentável, é algo que vai ser mais seguro para as pessoas que hoje têm que se deslocar de carro. Segundo o governo de São Paulo, o projeto foi viabilizado graças ao Programa de Aceleração do Crescimento. O novo PAC prevê investimento de 1 trilhão e 300 milhões de reais em todo o Brasil até 2026. Deste montante, quase 180 bilhões serão repassados ao estado de São Paulo, que deve investir 12 bilhões e 800 mil reais na obra em Campinas. Para o presidente da empresa municipal de desenvolvimento da cidade, esse é só o começo. Nós estamos interligando São Paulo a Campinas e o próximo passo é avançar, ligar em outras cidades aqui da região metropolitana para que a gente possa incentivar cada vez mais esse meio de transporte que ajuda a sociedade como qualidade de vida e também como mobilidade sustentável. O filho do ex-presidente Bolsonaro, Jair Renan, e mais 2 pessoas foram alvos de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal. A suspeita é que o grupo usava documentos falsos e empresas de fachada para aplicar golpes. Os mandados foram cumpridos no início da manhã.
Neste prédio, na área nobre de Brasília, fica um apartamento da família Bolsonaro, geralmente utilizado por Jair Renan. De acordo com as investigações, Maciel Carvalho, instrutor de tiro de Renan, é o mentor de uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro. Ele seria o responsável por criar empresas de fachada e contratar pessoas utilizadas como laranjas para se passarem por donos dessas empresas. O grupo criava notas fiscais falsas para não pagar impostos e embolsar o dinheiro não declarado. Um dos investigados, que foi preso na presente data, inclusive chegou a dar vida a uma pessoa física inexistente, o qual, na sua realidade, trata-se de um foragido da justiça que compareceu à instituição financeira e conseguiu fazer a abertura de uma conta bancária. O instrutor de tiros foi preso preventivamente. O delegado ainda não falou como foi a operação e eu vou pedir vista aos autos para ter acesso a toda a denúncia. A Polícia Civil não explicou qual é o envolvimento de Jair Renan com a organização criminosa, mas os investigadores apreenderam o celular, documentos e um HD do filho do ex-presidente. A defesa dele alegou inocência. Jair Renan também está na mira de parlamentares da CPMI do 8 de janeiro, no Congresso Nacional. Esse print que circula entre parlamentares é de um e-mail escrito pelo ex-assessor de Bolsonaro, Cleiton Henrique Rouschuk. Os destinatários seriam outros assessores do ex-presidente, como Osmar Crivellati, já investigado no escândalo das joias. Na mensagem, Cleiton Henrique afirma que Renan iria buscar presentes no acervo presidencial e que ele poderia levar, se o ex-presidente autorizasse. A minha assessoria já está levantando a consultoria da comissão para que a gente, de fato, possa chegar a esses elementos. A polícia está fazendo um trabalho, a CPI está fazendo o trabalho dela. A gente precisa entender se o dinheiro das joias, dessa comercialização, irrigou o 8 de janeiro e é nessa linha que nós estamos trabalhando. É por isso que nós não podemos, na verdade, desprezar nenhum tipo de informação e nenhum tipo de dado. O ex-presidente Jair Bolsonaro teve alta e deixou o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Bolsonaro foi internado ontem para realizar exames de rotina. Segundo o advogado e ex-secretário de Comunicação Fábio Weingarten, a internação teve relação com a facada de 2018. O ex-presidente deixou o local sem falar com a imprensa. O Supremo Tribunal Federal encerrou o julgamento do juiz das garantias e o resultado foi proclamado pela presidente da Corte, ministra Rosa Weber. Os ministros decidiram que a implementação do modelo deve ser feita em até 2 anos. O juiz de garantias faz parte da lei do pacote anticrime instituído no governo de Bolsonaro. O magistrado vai atuar durante investigações para garantir que os direitos constitucionais dos acusados não sejam violados. Após a conclusão do inquérito, o processo passará a ser conduzido por outro juiz, que será o responsável pelo julgamento. Os ministros da Suprema Corte retomaram hoje o julgamento sobre a descriminalização das drogas para uso pessoal. Houve mudança de opinião e o primeiro voto contra a proposta. O repórter Igor Damasceno, ao vivo de Brasília, tem os detalhes para a gente. Boa noite para você, Igor. Quem mudou o voto? Oi, Augusto. Boa noite a você, também a Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Com a retomada do julgamento, o relator, ministro Gilmar Mendes, mudou o voto. Inicialmente, ele não tinha especificado quais entorpecentes seriam liberados. Hoje, ele definiu que apenas a posse da maconha seria descriminalizada. Com essa mudança, Gilmar Mendes se junta a Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber. Todos eles são a favor da descriminalização da maconha para uso pessoal. Os ministros divergem até o momento sobre a quantidade dessa droga que deve ser liberada. Já o ministro Cristiano Zanin votou contra a descriminalização da maconha, porque, na visão dele, isso não resolveria o problema da superlotação dos presídios, nem diminuiria o tráfico de drogas. O julgamento foi suspenso, novamente, porque o ministro André Mendonça pediu vista, ou seja, mais tempo para análise. Ele poderá ficar com o processo por até 90 dias. Até o momento, o placar é de 5-1 para a descriminalização da maconha em uso pessoal. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Igor.
O Zika vírus pode auxiliar a medicina e a ciência no combate a tumores do sistema nervoso central. A pesquisa está sendo desenvolvida pela Universidade de São Paulo. Em 2016, o Júnior descobriu um tumor avançado no cérebro. Ele foi submetido a uma cirurgia, mas 20 dias depois o tumor voltou ainda maior e mais agressivo. Após 2 cirurgias e radioterapia, ele se curou. E aí a minha expectativa de vida, pela boca da própria médica, era de 6 meses, com sorte 1 ano fazendo a quimio-radioterapia. Só que nesse período em que em que eu recebi o prognóstico e tive a recidiva, eu comecei a estudar maneiras alternativas para eu poder cuidar da minha saúde e conseguir passar 12 meses de vida. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, até 2025, mais de 11 mil brasileiros devem ser diagnosticados com tumor no sistema nervoso central. Pesquisadores da Universidade de São Paulo descobriram que o Zika vírus sintético, produzido em laboratório, é capaz de matar células cancerígenas de tumores cerebrais. O procedimento se mostrou eficaz em animais com a doença no sistema nervoso central. A gente tem observado é que o Zika gosta de células agressivas, que são as chamadas células tronco-tumorais. Então, qualquer tumor que tiver essa característica, tumor com característica de células tronco, ali ele ataca e é capaz de matar. Nos camundongos, a gente vê uma remissão total do tumor. E os estudos pré-clínicos, eles mostram que o vírus ele não só destrói o tumor, mas ele também ativa o sistema imunológico. Então, ele faz o seu próprio corpo lutar contra esse tumor. 3 cachorros que já estavam doentes participaram dos testes e receberam injeções com o Zika vírus. Os pesquisadores avaliaram que os animais tiveram melhora significativa dos sintomas neurológicos, além da redução dos tumores. A sobrevida dos cães variou de 14 a 150 dias após a aplicação. Agora, aqui no laboratório, estão sendo realizados os testes pré-clínicos e a definição do processo de produção industrial. Só depois, essa terapia avançada será testada no ser humano. A previsão é que o fase 1 ocorra em 2026, fase 1 e o fase 2. E se tudo der certo, já em 2027, a gente pode estar entrando com a papelada para a Anvisa para poder aprovar a droga. Os pesquisadores acreditam que a nova terapia pode trazer mais esperança para que pessoas assim como o Júnior superem o câncer e possam aproveitar ao máximo a vida. O jiu-jitsu tem sido uma forma de aproximação entre militares do BOPE e moradores de comunidades no Recife. O projeto Defensores da Vida já beneficiou mais de 100 jovens. As aulas acontecem dentro do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar de Pernambuco, o BOPE. O projeto Defensores da Vida, idealizado pelo sargento e professor Gilson Santos, tem transformado a vida de jovens no bairro do Jiquiá, na zona oeste do Recife. A arte marcial tem um poder de disciplinar, né? É importante o aluno ser disciplinado. Ele aprender a respeitar o outro companheiro. A autoestima também eleva muito o aluno quando ele começa a praticar arte marcial. E isso leva para cá, dá para a escola, respeito familiar, respeito na escola. A evolução do aluno, também a arte marcial, tem essa filosofia. No tatame, os alunos aprendem todas as etapas da arte marcial. As faixas coloridas são um incentivo para a evolução dos jovens atletas. Gemerson está no projeto há 7 anos e já é faixa roxa. Uma evolução no esporte e na vida. Mudou bastante, meu questão de psicológico, também de comportamento e disciplina, principalmente. O projeto funciona desde 2016 e já atendeu mais de 100 alunos moradores de comunidades aqui do bairro do Jiquiá. Foram mais de 80 medalhas conquistadas em competições estaduais. Aqui, além de aprender a arte marcial, eles aprendem principalmente como manter o foco e a disciplina. Os alunos precisam estar matriculados em escolas para participarem do projeto. A partir dos 5 anos já é permitido praticar. Aqui, as meninas mostram que esporte não tem gênero. Kathleen exibe as medalhas com orgulho e acredita que todo esforço vale a pena. É só se dedicar, ter foco e persistir. E não desistir, porque nada é fácil. E tem que suportar o processo, porque ele é longo e doloroso.
Foco e disciplina também fizeram Matheus conseguir várias medalhas. Para o faixa azul, entrar no jiu-jitsu significou uma mudança de vida e o começo de uma luta por novos sonhos. Esse projeto foi uma grande diferença na minha vida, porque não fazia nada, ficava muito na rua. Aí o projeto me ajudou a me manter em casa, seguir o caminho certo, procurar pessoas certas. No segundo dia da Exponential Summit, que acontece em Biúna, no interior de São Paulo, mais de 150 líderes e especialistas do ramo de inovação, tecnologia e empreendedorismo debateram sobre inteligência artificial, novos caminhos para a economia e dilemas éticos dentro do mercado de trabalho. A segunda reportagem sobre o evento você acompanha hoje, à 00:35, no Leitura Dinâmica. E agora, direto do Espaço da Sorte. A gente acompanha o sorteio da Mega Sena, o prêmio é de R$5,5 milhões. Voltamos logo em seguida. Fique com a gente. A CPMI dos atos golpistas ouviu o sargento do Exército, Luiz Marcos dos Reis, que integrava a equipe de ajudantes de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está preso há 3 meses por suposto envolvimento no esquema de fraude de cartões de vacina. Luiz Marcos dos Reis começou o depoimento negando participação no esquema de falsificação de cartões de vacina. Jamais tive ou tenho envolvimento direto ou indireto, no mesmo conhecimento, sobre suposto esquema de falsificação de cartão de vacinação, envolvendo o nome do ex-presidente ou qualquer membro de sua família. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro também negou ter participado da destruição dos prédios dos 3 poderes ou mesmo ter se envolvido no planejamento ou financiamento das ações. Ele admitiu que compareceu aos atos do dia 8 de janeiro, mas falou que se arrependeu de ter subido a rampa do Congresso Nacional. Eu subi, tirei foto, as fotos estão no meu celular com a Polícia Federal. Realmente foi um momento impensável. Se a senhora me perguntar se eu arrependi. Mas se não tinha ninguém ali embaixo falando não pode subir. A CPMI recebeu um relatório de inteligência do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que mostra uma movimentação de pelo menos R$3 milhões nas contas do militar. A quantia é incompatível com o salário dele. A relatora, a senadora Elisiane Gama, identificou uma transferência de R$70 mil ao tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Reis disse que o valor seria referente à venda de um carro de Mauro Cid. Falei, coronel, eu vendi o carro, ele quanto que sobrou? 72.830. Ele falou assim, passa 70 mil, fica para você o restante para o seu trabalho. Eu, sim, senhor. A relatora avaliou que o depoimento foi contraditório, principalmente com relação à movimentação bancária. Há muita movimentação financeira que ele até tentou em algum momento apresentar, na verdade, algumas justificativas, mas que, na verdade, não são compatíveis. Em função disso, como nós temos apenas o RIF dele, nós estamos solicitando também a quebra do sigilo bancário, que a gente espera que seja aprovado aí na próxima sessão deliberativa da comissão. O sargento ainda admitiu que fez o pagamento de um boleto para a família Bolsonaro, mas não quis dar mais detalhes. Eu fiz um pagamento de boleto da filha do presidente do colégio que ela estudava no... O senhor, quando fazia pagamento, naturalmente não era da sua conta, era com dinheiro em espécie. Tem 3 formas de fazer pagamento, mas eu posso estar errado. A primeira é cartão corporativo. A segunda é débito na sua conta, o senhor já disse que não fez. A terceira é com dinheiro em espécie. O senhor pode ficar em silêncio, é um direito seu e eu defendo o seu direito. Mas na inteligência da investigação só sobra tecido em dinheiro vivo. A CPMI aprovou 57 requerimentos. Entre eles está a reconvocação de Mauro Cid e a quebra dos sigilos fiscal, telefônico e telemático da deputada federal Carla Zambelli e do hacker Walter Delgatti, além da quebra dos sigilos de Osmar Crivellati e Marcelo Câmara, assessores de Bolsonaro. Quem também prestou depoimento hoje foi Mauro Cid, na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ele fez um resumo de suas funções como ajudante do ex-presidente e citou o recebimento de presente. A execução da agenda, recepção e encaminhamento de pessoas ou autoridades para as reuniões, atendimento de ligações e recebimento de correspondências, impressão de documentos, recebimento e entrega de presente e auxiliar nas atividades particulares do ex-presidente, como almoços, viagens, finanças pessoais.
No restante da sessão, o tenente-coronel adotou a mesma estratégia do depoimento na CPI do Congresso. Ficou em silêncio. Só se manifestou uma vez. Só a sua idade, 44 anos. E hoje à tarde, a defesa de Mauro Cid se reuniu com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O pedido teria partido do advogado. O encontro durou cerca de 10 minutos. O motivo da reunião não foi divulgado. A Justiça do Rio de Janeiro condenou o senador Flávio Bolsonaro a pagar indenização de R$48 mil ao cantor Chico Buarque. No processo, o artista pedia dano moral porque teve a imagem usada pelo parlamentar em outubro de 2022 em uma publicação de cunho político-partidário. Ainda cabe recurso. O ex-deputado federal Roberto Jefferson foi autorizado a deixar a prisão em Bangu 8, no Rio de Janeiro, para fazer tratamento de saúde em um hospital particular. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O ministro analisou relatórios da SEAP, a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio, de médicos do Hospital Samaritano e de uma junta médica da Polícia Federal. A avaliação indicou problemas como grau de desnutrição elevado e quadro depressivo. O ex-parlamentar está preso desde outubro do ano passado, quando atirou e arremessou 3 granadas contra policiais federais. No programa É Notícia, que vai ao ar hoje às 11h45 da noite, o jornalista Kennedy Alencar entrevista o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. O ministro falou sobre o projeto de lei das fake news e a necessidade de regulamentação. Eu acho que nós temos que encarar essa pauta. Então, a minha opinião aqui, eu acho que é uma pauta que tem que encarar. Você acha que tem que regulamentar? Eu acho que tem que avançar na regulação, na regulamentação. O mundo está tratando sobre isso, só quem conseguiu avançar de fato até hoje foi a União Europeia. A gente tem que tentar avançar, seja fatiado, ou seja estruturando um novo projeto, ou seja retomando em cima desse projeto. Por que é importante regulamentar? Porque hoje a gente vive num ambiente que não tem regulação, não tem lei sobre o ambiente. Então, o mundo digital, hoje, o mundo da internet é um mundo sem lei. Enquanto o setor da radiodifusão é extremamente regulado, né, o mundo da internet não tem regulação. Então, eu entendo que isso não é justo. Acho que isso é uma assimetria que a gente precisa resolver. O ministro das Comunicações falou também sobre a expansão da tecnologia 5G no país. Mas cerca de 70%, 80% da implantação já é para estar feita até 2026, ao final do governo. Isso de 4G? Do presidente, do 5G. Do 5G, do 70%. 5G. É mais ou menos esse o número que está previsto no cronograma original que foi assumido pelas operadoras que foram as vencedoras dos lotes do leilão. Juscelino Filho disse ainda que é razoável que as grandes empresas de tecnologia paguem pelo conteúdo jornalístico que utilizam da imprensa. O governo ainda deve se reunir, não tratamos objetivamente uma opção sobre esse ponto específico, mas o governo vai estar se reunindo e vai estar se manifestando lá através da liderança do governo, que representa o governo ali nas casas, em torno desse assunto. O senhor tem uma posição pessoal? A minha posição, eu acho que eu acho que é razoável. Né? Eu enxergo a minha posição como razoável a remuneração do conteúdo. Né? Agora, como isso vai se dar, eu acho que justamente tem que se estruturar e se debater e se construir o caminho para isso. O programa É Notícia vai ao ar hoje, às 11h45 da noite. Não perca! E se você quiser rever esta edição do Rede TV News, inscreva-se agora mesmo no canal da Rede TV no YouTube e Facebook. Nas 2 plataformas você pode assistir à íntegra todos os nossos programas. Basta acessar youtube.com/noticiasredetv ou então facebook.com/noticiasredetv. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Muito obrigada pela companhia de sempre. Obrigado, uma boa noite para você. Até amanhã. Rede TV News começa às 7h20 da noite.